Olá, turminha do segundo período. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu torço sempre que vocês estejam muito bem. E hoje nossa aula é sobre matemática, né? Hoje é terça-feira e hoje é matemática. Então, esses dias, nessas semanas, estamos trabalhando os sinais matemáticos. Já vimos o que é igual, já vimos o que é diferente, vimos o que é maior que, menor que, né? Então, esses são alguns símbolos matemáticos, né? E hoje iremos aprender outro símbolo matemático também, isso mesmo, outro símbolo matemático. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer o que sempre fazemos, a nossa oração, para chamar nosso Papai do Céu e o Espírito Santo para se fazer presente na nossa aula, né? Para que possamos ter mais entendimento e aprender bem rapidinho. Então, vamos lá. Vamos juntar as mãozinhas? Vamos lá. Juntando as mãozinhas e fechando os olhinhos para agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida, porque que privilégio, né, meus amores, estarmos vivos, estarmos bem, estarmos assistindo a nossa aula, ó, contando nos dedos os dias, quem sabe aí, né, daqui a uma semana estamos de volta, ou duas, né, vamos lá, que hoje é dia 23, então vamos lá, começar a nossa oração. Os meus pezinhos juntos estão, baixo a cabeça com atenção, juntando as mãos para a oração. Querido Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigada pela saúde, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigada por tudo. Te convidamos a se fazer presente a mais a esta aula. Obrigado, meu Deus, que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas. Amém. Olha só. E assim como na outras aulas, a gente cantamos uma música sobre as expressões do rosto, uma música muito legal, e hoje vamos cantar ela de novo, tá bom, meus amores? Vamos lá, convida o papai, convida a mamãe, convida quem está com vocês, aí do lado, ensinando vocês, tá? E nós vamos cantar essa musiquinha que fala sobre a expressão do nosso rosto, porque o nosso rosto ele demonstra o que estamos sentindo no momento. Então, qual será a musiquinha? Eu acho que ela é cara de quê? Cara de quê? Vamos lá, preparando o rosto para fazer as expressões faciais. Vamos lá, cantar a musiquinha. Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Bora dançar, criança. Vai fazer. Cara de bravo. É o que vamos ver. Cara de bravo. Todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de inteligente, é o que vamos ver. Inteligente, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de... Cara de medo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. De quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado. De apaixonado, todo mundo vai fazer. Continua fazendo.
de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga, é o que vamos ter. Dor de barriga, todo mundo vai fazer. E continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de som. É o que vamos ter. Cara de som, todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de estátua. É o que vamos ver. Cara de estátua. Todo mundo vai fazer. Só mexe quando a música tocar. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de alegria. É o que vamos ver. De alegria todo mundo vai fazer. E todo mundo dançando. Que legal! Olha só, agora sim vamos poder começar a nossa aula depois de movimentar o nosso corpo, né? O que fala quando estamos com preguiça? Show preguiça, show preguiça. Pega ela e coloca ela aqui do lado para ela não atrapalhar na hora de fazer a nossa atividade. E antes de começarmos a nossa atividade, pegando o livro integrado, ó, na página 222, 222 e 223, 223. Isso mesmo. Então vamos lá fazer a nossa aula. Fazer a nossa aula não. Estudar um pouquinho, né? Para depois fazer a nossa atividade. Então vamos lá. Hoje o nosso assunto de matemática vai falar sobre união. O que é união? União é quando você une duas coisas, junta duas coisas para se tornar uma só. Então vamos falar sobre união, o que isso representa. União é quando você junta as duas coisas no mesmo lugar e fica apenas uma. Olha só, eu trouxe dois exemplos aqui. Nesse balde, eu tenho uns montas verde. E nesse outro, eu tenho uns montas redondos, amarelinhos, nesse outro. Se eu quiser, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um em cada balde. Vamos dizer que é um em cada conjunto. É um conjunto de monta-monta verde e um conjunto de monta-monta amarelo. Se eu quiser unir os dois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto com esse balde com esse monta-monta amarelo e vou unir junto com o verde, ó. Só, aí ficou só um. Ou eu posso colocar junto também, para ficar assim. Aí eu tornei um só conjunto. Um conjunto de monta-monta amarelo e um conjunto de monta-monta verde num só. Eu posso também fazer desse jeitinho aqui. Olha só. Eu posso pegar aqui, as borrachas, ó, cada um pode
tem um material diferente. Nesse pote aqui eu tenho borrachas e nesse eu tenho giz de cera. Se eu colocar um sobre o outro, vai ficar um só, uniu. É como se esse aqui fosse o conjunto de B, né? Conjunto B, mais o conjunto L, que é L de lápis. Olha só, conjunto L. O que que eu vou fazer? Eu vou montar, eu vou unir o conjunto L com o conjunto B, ó. Eu uni os elementos que estão no conjunto L com o conjunto B. Professora, ainda não estou entendendo. O símbolo de união desses conjuntos é o U, ó. Esse é o símbolo de união. Quer dizer que juntou dois conjuntos e ficou só em um lugar. Vou explicar mais para vocês. Vou dar um exemplo agora. Olha só, meus amores. Aqui, ó, eu fiz dois conjuntos. Eu vou colocar aqui, ó, conjunto A mais conjunto B. O conjunto A, ele é formado por árvores. E o conjunto B é formado por maçãs, tá? Isso aqui é maçãs, tá, meus amores? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um terceiro conjunto. Eu vou unir o conjunto A de árvore com o conjunto B de maçã para formar o conjunto C, o terceiro conjunto, ó. Então, para mim colocar o símbolo de união, o símbolo de união é a vogal U. Então, quer dizer que eu vou juntar os dois conjuntos. Então, eu vou formar o terceiro conjunto, que é o conjunto C. Então, o que precisa ter nesse terceiro conjunto? Os dois elementos que tem no conjunto A e no conjunto B. Então, no conjunto A, eu tenho duas árvores, né? Ó, então, eu tenho que desenhar as duas árvores que está no conjunto A, mais as três maçãs que estão no conjunto B. Olha só. Então, eu formei o terceiro conjunto. O conjunto A é formado por árvore, o conjunto B é formado por maçã e o conjunto C é formado por esses dois elementos que está aí. Ó, árvore e maçã. Se eu perguntasse de vocês assim, qual foi a união do conjunto C? Aí vocês vão dizer o conjunto A e o conjunto B, porque o conjunto A tinha árvore e o conjunto B coração. Toda vez que formar o terceiro conjunto dos elementos que possuem, que já existem, vocês vão colocar o símbolo da vogal U, U de união, união, olha só. Então, árvore mais maçã formou o terceiro conjunto, união. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, coloquei mais um exemplo aqui, ó. O conjunto número 1, que é formado por triângulo, e o conjunto número 2, que é formado por bolinhas ou por círculos, né? Então, eu preciso do conjunto. Se eu for unir os dois conjuntos, eu tenho que colocar primeiro que símbolo? O símbolo de união, né? Olha só, tá dizendo que eu vou unir o conjunto 1 e o conjunto 2. E para me unir esses conjuntos e formar o terceiro conjunto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os elementos que estão no conjunto 1, mais os elementos que estão no conjunto 2 e formar o conjunto 3, né? Então, eu vou pegar... O que eu tenho no conjunto 1? No conjunto 1 eu tenho os triângulos, né? Então, eu vou primeiro desenhar o que está no conjunto dos triângulos, porque eu vou unir o conjunto 1 com o conjunto 2. O que é união é quando você fica tudo junto. Estão separados e fica tudo junto, tá bom? Vamos lá.
Então, vamos pegar, desenhar primeiro os triângulos, né? Que está lá no conjunto 1. E depois eu vou unir, ó. Unir o conjunto 2. Vamos lá. Vocês viram agora? Olha só, eu peguei os elementos que estavam no conjunto 1, uni com o conjunto 2 e formei o terceiro conjunto, que é o 3 aqui, ó. Peguei 1, ó, juntei o conjunto de triângulo mais o conjunto de bolinha e formei o terceiro conjunto. O terceiro conjunto tem triângulos e bolinhas, tá vendo? Se eu perguntasse de vocês, o que elementos tem no conjunto 1? Aí você vai dizer triângulo. E no conjunto 2, bolinhas. E no conjunto 3, triângulos e bolinhas. Cada um deles tem um elemento diferente. O que elementos? Objetos diferentes. Então, no primeiro conjunto, primeiro quadrado, eu tenho triângulos. No segundo, bolinhas. E no terceiro, triângulos e bolinhas. Vocês entenderam, meus amores? É quando você une para formar uma terceira coisa. Por exemplo, aqui no balde, ó, eu tenho 2 baldes. Um balde tem borracha e o outro tem lápis de cera. Se eu quiser juntar os dois, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o balde que está com borracha e vou colocar e vou juntar eles. É como se pegasse e colocasse um dentro do outro, ó. Aí já não é mais o mesmo conjunto, né? Já formou o outro conjunto, ó. Conjunto AB, ó. Aí ficou o quê? Borracha e lápis tudo junto. Mas se eu fizer isso, vai ficar separado. Um em cada, com cada balde que é em cada conjunto. Quando eu vou unir os mesmos materiais que eu faço, coloco um dentro do outro. Ou faço isso, né? Aí formou um conjunto diferente. Não é o mesmo conjunto, porque um balde, eu coloco o balde com a letra L de lápis e o balde com a letra B de borracha. O conjunto L tem lápis e o conjunto B tem borracha. Eu vou dar mais um exemplo, tá? Olha só, crianças, mais um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 2 conjuntos. O conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. O conjunto B, ele tem as vogais, ó. A, E, I, O, U. E o conjunto C tem os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto D está vazio, não tem nada nele. Mas eu tenho que unir os dois. Eu tenho que unir, porque aqui, ó, tá o sinal de igualdade, olha só. Então, o sinal de igualdade significa que juntou, né? Então, vamos ver, ficou igual. Aí, a gente vamos colocar o sinal de igualdade, que significa ficou igual. O conjunto A, o conjunto B, o conjunto C ficou igual ao conjunto D. Vamos lá. Se eu vou unir o conjunto A com o conjunto B, qual é o símbolo que eu tenho que colocar? Qual é a letrinha que representa a união? A vogal U. Olha só. U significa que eu vou unir o conjunto B e o conjunto C. Toda vez que aparecer essa letrinha aqui, o U significa que vai juntar, vai unir. Então, se eu juntar o conjunto B com o conjunto C, eu vou formar o conjunto D. Então, o conjunto B é formado por letras e o conjunto C é formado por números, não é mesmo? Então, o conjunto D vai ser formado por letras e números. Então, vamos lá, desenhar o conjunto D. Então, o conjunto B tem A, tem E, tem I, tem O e tem U. Aí eu vou juntar mais o C. O C tem 1,
2, 3, 4, 5. Olha só, o conjunto B é formado somente por letras e o conjunto C é formado somente por números. O conjunto D é a união do conjunto B com o conjunto C, que fica igual ao conjunto D. Então, se o conjunto B tem só letras e o conjunto C tem só números e juntou, formou o conjunto D. Então, o conjunto D ficou formado por letras e números. Ele uniu o conjunto B mais o conjunto C. Aí formou o conjunto D. Ele uniu, porque ó, os mesmos elementos ó, que tem no conjunto B, tá aqui, ó, A, E, I, O, U. E no conjunto C tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a união desses dois conjuntos formaram o terceiro conjunto, que é o conjunto D, que foi os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto C. O que é elemento, professora? São os objetos que tem dentro dos conjuntos. Aqui no conjunto D tem o quê? Tem as vogais, né? A, I, O, U. E no conjunto C tem os números 1, 2, 3, 4, 5, meia dezena, olha aí, que formou o conjunto D, que formou o conjunto de letras e números, tá vendo? A união desses dois conjuntos, desse com esse, formou o conjunto D. É a união quando junta, tudo junto e misturado, tudo junto e misturado. Então, essa é a explicação, o conceito de união. Esse U representa um sinal matemático, tá, meus amores? Então, quando tiver assim, o no meio, significa que vocês vão ter que juntar para formar o terceiro conjunto. Como exemplo que está aqui, ó. B mais C ficou igual a D. Isso mesmo. Agora, vamos pegar o nosso livro integrado e fazer a nossa tarefinha, a explicação? Vamos lá. Página 222 e página 223. A página 222 fala o seguinte: sinal de união. Olha só o U aqui. Aí fala assim, ó. Utilizamos o sinal U para unir dois ou mais conjuntos em um só. Olha só. Vamos unir os dois aquários em um só. Olha só. Aqui eles pegaram um aquário de peixe vermelho, uniu com um aquário de peixe amarelo, formou o terceiro aquário, olha só, ficou tudo junto, ó. Formou, tá vendo? Peixe vermelho com peixe amarelo. Aí fala assim, ó, atividade. Utilize o sinal U e desenhe os elementos num conjunto vazio para demonstrar a união dos dois conjuntos. Olha só, aqui no primeiro conjunto tem uma lua. Você coloca o U aqui no meio, mas o segundo conjunto tem estrelas. Então, o que você vai fazer no terceiro conjunto? Desenhar os dois elementos que tem em cada conjunto. Então, juntar a lua com as estrelas e desenhar aqui. Aqui não tem uma lua? Vai desenhar uma lua aqui. E aqui não tem estrela? Vai desenhar a estrela aqui. Então, vai formar o terceiro conjunto de lua e estrela. Estrela, tá? B. Conjunto de pirulito mais unido com conjunto de sorvete. Terceiro conjunto. Conjunto de balão unido com o conjunto de peteca. Colocar sempre a letra U aqui. Um sol mais um conjunto com 4 sol. Ó. Letra E. Uma bola mais união com outra bola vai formar o conjunto com 2 bolas. E aqui, ó. Letra F. Colar, 3 colar unido, união com os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anéis, vai formar o terceiro conjunto de jóias. Quantas jóias vai ficar aqui? 7 elementos, porque você vai juntar as 3 jóias aqui, mais as 7 jóias aqui, né? Olha só, 7. Aí você vai juntar, vai formar o terceiro conjunto. Os 7 anel mais os 3 colares. Então, essa é a nossa tarefa de hoje, tá, meus amores? Unir um conjunto com o outro, um elemento com o outro. Olha só, aqui na letra C, com balão, tem 6 balões.
a união deles com as 5 petecas, vocês vão desenhar aqui que vai formar o terceiro conjunto, porque vai juntar, que nem aqui, ó, conjunto B com conjunto C formou o conjunto D. O conjunto B tem as 5 vogais e o conjunto C tem os 5 números, formou o terceiro conjunto. Então, meus amores, essa foi a nossa aula sobre conjunto, união. Então, já aprendemos o que? 3 símbolos, né? Mais um símbolo aprendemos hoje. O primeiro símbolo foi o quê? Foi o símbolo de igual e diferente. O terceiro foi maior que e menor que. E o terceiro conjunto foi o símbolo de união. Cada um desses aqui é um símbolo matemático. Olha só, aqui é igual, esse aqui é diferente, esse aqui é maior que, não, esse aqui é menor que, desculpa, menor que, e esse aqui é maior que, e esse aqui é o união, Esses são alguns símbolos matemáticos, tá? Esses são alguns símbolos matemáticos. Olha só, igual e diferente, maior que, menor que, maior que, união. E tem outros símbolos. A matemática, ela é um mundo mágico, como eu falei, cheio de novidades, cheio de magia. Então, esses aqui são 5 sinais matemáticos que existe no mundo da matemática. Então, esses são os primeiros sinais que vocês estão aprendendo. Ainda tem outros, ainda tem muitos outros que vocês vão aprender no decorrer da sua vida como estudantes, tá, meus amores? E essa foi a aula de hoje. Se vocês não entenderam, voltem de novo ao vídeo, a aula, refaça a tarefinha, não se preocupem, que a professora vai auxiliar vocês sempre, orientá-los sempre, tá bom, meus amores? E a nossa aula fica por aqui, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo da professora Cris para todos vocês. Tchau!